paz do Senhor, galera. Vamos aqui para o nosso terceiro vídeo sobre o livro A História do Casamento. Que livro fantástico, galera. Se você é casado, leia. Se você não é casado, leia também, para você entender um pouco mais sobre o casamento, que é o meu caso. Não sou casado, mas nesse livro aprendi muita coisa e sei que não vou errar em muitas coisas que eu aprendi nesse livro. Te convido a fazer isso. Uma das coisas que foi falado nesses vídeos é sobre escrever o seu futuro. E eu estou escrevendo o meu futuro, para que o meu casamento sirva de inspirações para outras pessoas. Aí talvez você pergunte, mas você nem é casado? Mas eu estou trazendo à existência aquilo que não existe. E te convido a fazer isso também. Talvez hoje o seu casamento não seja uma boa referência para muitas pessoas, mas ele pode ser, desde que você pense no futuro, desde que você coloque Deus em primeiro lugar e desde que você invista e semeie coisas do reino no seu casamento. Faça isso e eu te garanto que o seu casamento vai ser transformado. Não porque eu estou falando, mas porque a palavra diz isso. A Bíblia está cheia de palavras remas com relação ao casamento. Basta nós trazermos à existência aquilo que já existe no mundo espiritual. Nesse terceiro vídeo sobre esse livro, vamos iniciar falando sobre Provérbios 5, do 18 ao 19, que fala o seguinte: seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer, sempre o embriaguem com os carinhos dela. O livro fala o seguinte: a reprodução é um dos propósitos do sexo, mas desde o princípio Deus o designou para que fosse uma fonte de êxtase. O livro faz mais um comentário interessante. Está claro que Deus não é nenhum puritano. Ele criou os órgãos sexuais e não fica constrangido com as funções deles. Ele criou o sexo e configurou suas sensações. Nossos prazeres é o prazer dele. Ele não quer abreviar nossos desejos sexuais. Ele quer santificá-lo. Então, a gente vê somente Salomão nos seus provérbios e no livro Cântico dos Cânticos, ele falando muito sobre o relacionamento entre a mulher e o homem. E é muito interessante porque Deus, ao longo somente do Antigo Testamento, ele vai dar vários exemplos relacionando a história de Israel com a história do próprio Deus, colocando elas frente a frente com a história de um homem e de uma mulher. E isso mostra que Deus, ele não tem problema nenhum em falar sobre sexualidade, ele não tem problema nenhum em falar sobre sexo. Pelo contrário, nós muitas vezes nos achamos muito saberrões, nem sei se existe essa palavra, ou muito entendidos de sexo, de sexualidade, porque é algo muito atual, porque é algo que muitos livros falam, e esquecemos de ver que a Bíblia, há muito tempo atrás, já falou sobre isso. E nós, muitas vezes, no nosso super intelecto, achamos que a Bíblia é algo atrasado, que é algo velho, e deixamos de aprender o que é verdadeiramente sexo. E é exatamente o que diz o livro. Deus não quer nos podar, não quer nos privar da sexualidade, do sexo. Pelo contrário, Ele quer santificar o sexo. E o sexo, para Deus e para o cristão, é dentro do casamento. É uma aliança, é algo que vai além da relação sexual. Sexualidade é muito mais do que uma relação sexual. Hebreus 13, 4 fala o seguinte: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. O sexo foi criado por Deus e precisamos falar sobre isso, precisamos aprender sobre isso, precisamos dialogar sobre isso nas nossas igrejas. Hoje, apesar disso ter
está se quebrando aos poucos. Ainda é um tabu falar sobre sexualidade, ainda é um tabu falar sobre um relacionamento saudável entre casais com relação ao sexo. Ainda muitas vezes é um tabu falar sobre sexualidade com os solteiros. Então eu te convido a mergulhar sobre isso, a entender o que Deus quer sobre isso, antes de qualquer livro, antes de qualquer missionário, antes de qualquer pessoa falar. Procure na Bíblia o que a Bíblia diz sobre sexualidade. O porquê não pode fazer sexo antes do casamento. Satanás não entende nada sobre isso. Satanás é o que menos entende sobre sexo. Sexo é relacionamento. E Satanás é um cara que não sabe o que é relacionamento. Satanás conseguiu arrumar briga com Deus, o Deus de amor. O que Satanás entende sobre relacionamento? Um cara que consegue arrumar treta com Deus vai entender sobre relacionamento? Vai entender o que é sexualidade? Satanás sabe o que é perversão sexual, é totalmente diferente. Satanás sabe o que é fornicação, é totalmente diferente. E muitas vezes nós estamos nos contentando com as migalhas de prazer que Satanás tem entregado e deixamos de viver a verdadeira sexualidade, o verdadeiro sexo dentro do casamento, o prazer real, que só pode ser contemplado debaixo da bênção do Senhor. E a palavra diz que devemos manter puro o nosso leito conjugal, que isso vai ser julgado no dia do juízo final. Isso é muito sério. Provérbios 27:20 fala o seguinte: o Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. E o livro diz o seguinte: embora eu, John, pensasse ingenuamente que meu vício em pornografia desapareceria depois que eu me casasse, aconteceu exatamente o oposto. Muitos casais tiveram a mesma experiência que eu tive. O uso da pornografia afeta negativamente homens e mulheres casados, não apenas os solteiros. Os efeitos dessa prática sobre o casamento são sempre prejudiciais, tornando-se um obstáculo à capacidade do casal desfrutar de uma verdadeira intimidade. Interessante, pornografia dentro do casamento. Muitos ministram que a pornografia é sobre os solteiros, que é real. Inclusive a gente tem um vídeo num canal sobre isso, sobre um livrinho sobre pornografia na adolescência, te convido a ver. Porém, há pornografia dentro do casamento. E há, como o próprio John escreve aqui, há um grande erro quando homens e mulheres usam do casamento uma válvula de escape para fugir desse vício. Então eu vou me casar porque pelo menos eu casando eu não vou mais cair em pornografia. Pelo menos eu casando eu não vou mais cair em fornicação. Afinal de contas eu casei, eu vou ter todo dia. E você, quando senta com casais, você começa a perceber que não é exatamente da forma que você planejou. Não é exatamente aquele mundo de Neverland que você planejou. O casamento real é totalmente diferente. E quantos homens estão afundados na pornografia e acharam que ao se casar, mesmo fazendo sexo uma vez por semana, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, fantasiaram inúmeras situações onde o afastaria da pornografia, quando se deparam casados e com aquela vontade novamente de ver pornografia ou já praticando, se decepcionam. Porque o problema maior está aqui, ó, dentro do nosso coração. Mais uma vez, o tempo não cura ninguém. O tempo não faz ninguém saudável. O que vai fazer nosso ser saudável, o que vai fazer a nossa mente, o nosso coração se satisfazer com o sexo verdadeiro, se satisfazer com o prazer que Deus nos dá, é a mudança do nosso coração. É através da palavra de Deus, apenas isso. A palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente será livre. E não há outra forma de ser liberto da pornografia se não for através da palavra. Não há relacionamento, não há casamento, pelo contrário, talvez isso só aumente.
E talvez você, homem ou mulher, possa no casamento trazer mais uma pessoa para esse vício. Talvez, ao invés de você arrumar esse problema, você vai estar criando outro problema. A palavra diz que só se deve contemplar a nudez de alguém que você tem aliança. Então o porquê do uso da pornografia? O porquê contemplar a nudez de uma pessoa que você nem conhece? Ao pararmos para pensar e olharmos aquelas mulheres e aqueles homens praticando aqueles atos, poderia ser um familiar nosso, poderia ser uma filha nossa, um filho nosso. Ao olhar para aquilo e se deparar que muitos daqueles estão sendo escravizados verdadeiramente, pesquise sobre o tráfico humano e você entenderá mais sobre isso. A indústria da pornografia lucra milhões, financiando muitas vezes pedofilia, financiando crimes horríveis sexuais. Muitos ainda fazem uso disso. A palavra diz que somos a imagem de Deus, fomos criados à imagem de Deus. E usar a pornografia é tornar homens e mulheres, filhos de Deus, em objetos sexuais para o nosso próprio prazer. E não é isso que Deus quer, não é isso que Deus deseja. Colossenses 3, do 12 ao 14, fala o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O livro fala o seguinte: nossa cultura retrata o amor como um sentimento que não pode ser controlado, apenas respondido. Se sentimos amor, agimos como os que estão apaixonados. Não demora muito para descobrirmos que o sentimento do amor nem sempre está presente, mas o amor é sempre uma escolha. Deus escolheu nos amar. Se escolhermos amar, os sentimentos, por fim, passarão a estar de acordo com as nossas ações, atos de fé. Como demonstrar o amor quando não existem sentimentos evidentes? Podem mover montanhas. Deus anseia por abençoar nossos atos. Amar é uma escolha. Hoje, o mundo nos doutrina que amar, você deve amar aquele que te ama. É basicamente isso que o mundo ensina. Quanto a Bíblia, Jesus Cristo ensina totalmente diferente. Você escolhe amar, mesmo em momentos difíceis. Você escolhe amar. Amor é uma escolha. Nós estamos escolhendo amar aqueles que estão do nosso lado? Você, como casado, tem escolhido amar? Ou você tem escolhido achar defeitos, a procurar motivos para se separar? O interessante, qual é a fonte do seu amor? Quando você decide escolher amar o seu próprio cônjuge ou o Espírito Santo? Aonde nós estamos buscando inspiração para amar? A nossa fonte principal de amor deve ser o Espírito Santo, não há outra fonte. Muitos buscam no seu companheiro, na pessoa que está do seu lado, a fonte do amor. E é impossível de se ter isso. Entenda, haja como se amasse. Entregue o seu melhor, independente do que o outro entregue para você. Amar é uma escolha. Assim como João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor que nós devemos entregar para aqueles que estão do nosso lado. Te convido a ler esse livro, é um livro fantástico. Falei muito pouco do que tudo que o livro traz. Leia, empreste esse livro. O livro ele é muito interessante porque ele traz coisas para escrever, partes onde você escreve, você e seu cônjuge. Então é um livro muito interativo, é um livro fantástico, é um dos melhores livros que eu já li sobre casamento. Esse é o último vídeo sobre esse livro. Compartilhe ele, mande ele para outras pessoas, sendo elas casadas ou solteiras,
Ouça, reflita e escreva sobre isso.